pessoal, beleza? Vou começar hoje a fazer uma série de vídeos respondendo a dúvidas dos inscritos. Nós temos muitas perguntas e respostas espalhadas em vários vídeos e eu vou tentar reunir tudo aqui nessa série de vídeos. Então vamos lá para a primeira dúvida. Bom, o pessoal pergunta se eu uso estabilizador para proteger a parte eletrônica do torno. Pessoal, eu não uso estabilizador para nada, tá? Há muitos anos existe um consenso que estabilizadores, além de não proteger, eles ainda geram problemas de surto, porque eles ficam chaveando tensões de forma bem lenta. Então é como se você ficasse ligando e desligando o equipamento da tomada várias vezes. Então eu não recomendo o uso de estabilizadores. Existem estabilizadores mais caros, na faixa de R$ 500, que realmente eles usam um transformador. Aí ele oferece isolamento da rede, porque o equipamento vai estar ligado num lado do transformador e a rede no outro. Então você tem uma passagem, né, da energia via eletromagnetismo. Não está ligado cobre, né, com cobre, as duas, o equipamento na rede. Tá? Mas o que eu uso? Eu uso o protetor de surto, tá, pessoal? Porque eu acho que o maior problema que você pode ter são surtos de tensão, tá? Ou raio, alguma coisa do tipo. Então eu uso esses protetores aqui. Esse aqui é um da Clamper, tá? Que ele tem 3 varistores, tá? Ele tem um varistor ligado de fase para neutro, neutro para fase, fase em todos eles. Então ele funciona mesmo que você não tenha terra. Esse meu aqui é para 10 amperes, tem de 20 amperes também, tá? O meu torno aqui é 500 watts, né? 10 amperes são 1270 watts em 127, ou 2220, né? Em 2200 em 220 volts. Então eu acho que isso aqui protege bem o equipamento, é barato, tá? E não causa os problemas que um estabilizador causa. O pessoal às vezes tem muita dúvida sobre o castelo de troca rápida. O que eu uso é esse castelo de troca rápida, ele é o mais barato do mercado, é o mais simples, tá? Como ele funciona? Ele tem esse rabo de andorinha, tá? Tem essa alavanca de travamento que quando a gente gira, ela empurra esse êmbolo. No suporte, nós temos esse rabo de andorinha ao contrário, tá? Que se encaixa, tá? Com bastante folga aqui, tá vendo? E quando a gente gira aqui, o êmbolo empurra e trava o rabo de andorinha do suporte contra o castelo, tá? Isso faz o travamento. Funciona bem para desbaste e para a maioria das operações. Se você fazer a operação muito pesada, tá? Pode ser que ele ceda um pouco. Hoje eu recomendo que, se for comprar, compre o 250.000 para esse tipo de mini torno, tá? E tornos parecidos com o meu, tá? Porque o final 000 é o tamanho do castelo e dos suportes, tá? Depois eu posso fazer um vídeo melhor explicando, mas eu ainda não tenho esse 250.000, mas ele parece bem mais robusto, o sistema de trava dele é diferente, ele usa uma cunha para fazer o travamento aqui do suporte. O suporte dele é um pouco maior e ele é todo em aço. Esse aqui não, esse aqui tanto o castelo quanto o suporte é todo em alumínio, então ele é mais fraco, porém é muito mais barato, tanto o castelo quanto os suportes adicionais que você queira comprar. Hoje eu tenho 11 desse que eu comprei e tenho, por exemplo, mais esse aqui que eu fiz também em alumínio, é muito mais fácil de fazer do que em aço. Bom, o pessoal costuma perguntar com frequência como fazer o ajuste da folga do carro transversal. A primeira coisa que eu digo ao pessoal é: não preocupe muito com a folga no carro transversal. Por quê? Porque pela natureza do torno, quando a gente gira a manivela nessa direção, a gente está empurrando o carro, tá? A ferramenta ela vai bater contra a peça e a tendência natural é que ela empurre o carro para trás, tirando a folga. Então essa folga, na maioria dos casos, ela não vai te prejudicar em nada, mesmo que seja uma folga grande. O que eu indico para o pessoal é que tente manter o carro bem ajustado aqui nos parafusos que ajustam o rabo de andorinha. Porque o ideal é que o carro não fique se movimentando sozinho, né? Ou seja, ele vai para frente, vai para trás parado, né? Com a manivela parada. Ou seja, a folga seja tanto que fique mexendo para trás, para frente de forma fácil.
tá? O meu aqui, olha, ele tá bem firme, tá? Eu não consigo mover ele porque aqui tá bem ajustado e assim, eu tirei bastante das folgas que tinha aqui quando eu tava meio paranoico com isso, mas não precisa ficar paranoico. Ajusta bem isso aqui, deixa bem lubrificado os carros, o fuso, tá? No primeiro momento. E depois você pode trabalhar nisso, depois que você tiver ganhado mais experiência no torno, você pode trabalhar com essas folgas. Se você já quiser trabalhar com essas folgas, existem duas formas de tirar, porque existem dois tipos de folga nesse torno. Um é a folga que tem no mecanismo que retém o fuso, e outra a folga que tem no próprio entre o fuso e a porca. Vamos lá. Bom, essa folga aqui é uma folga que praticamente não tem como resolver de forma fácil, tá? Esse aqui é o batente original, tá, do torno. E como ele funciona? O fuso, né, esse fuso vai aqui, tá? Ele está aqui dentro. Eu troquei essa peça por essa aqui. E também troquei o fuso porque eu aumentei ele, tá? Mas esse aqui é o batente e o fuso original. Uma das folgas que eu tinha nele, ela se dá por conta disso aqui, ó. Essa peça, esse anel interno do fuso, ele não é do mesmo tamanho do recesso que tem aqui. Então o que acontece? Ele ficava indo para frente e para trás, tá? Então esse aqui era a causa de uma das folgas, tá? Bom, esses dois parafusos, eles são um mecanismo para remover a folga entre a porca e o fuso, tá? Como que ele funciona? Então nós temos aqui o fuso, nós temos aqui a porca. Quando você inclina a porca nessa direção em relação ao fuso, você remove a folga, tá? Você consegue tirar a folga, tanto assim quanto assim. Quando ele está reto, aí ele vai ter o maior nível de folga, tá? Isso funciona? Funciona bem, mas com pouco tempo também você vai ajustar isso e a folga vai estar lá de novo, tá? Não é, não é algo que vai solucionar o problema, tá? Mas você pode tentar ajustar esses dois parafusos, ajustar o ângulo e ele vai retirar a folga. Quanto mais você ajustar também, mais pesado vai ficar para girar, tá? Então se você fizer muita inclinação, ele vai até travar. Você não vai conseguir girar. Então é algo chato, mas chato mesmo de ajustar. Tá? E tem um outro parafuso que vai no meio, que é um parafuso sem cabeça, tá? Que o objetivo dele é ajustar a altura da porca em relação ao fuso. Tá? Porque quando ele está aqui na frente, ele tem que estar na mesma altura quando ele está aqui atrás. Então você tem que fazer esse ajuste para poder manter ele na mesma altura. Tá? Então, basicamente, esses seriam os ajustes. Bom, às vezes no comentário o pessoal posta que um torno desse aqui não vale a pena, que valeria a pena comprar um outro usado, um maior, algo do tipo. Bom, isso aí vai depender. Tá? Vai depender da necessidade de cada um. Para minha necessidade, eu precisava de um torno que não fosse pesado, um torno que fosse pequeno e um torno que não fizesse barulho. Tá? Eu consegui tudo nesse aqui. Tá? E ainda paguei mais barato que todos os outros tornos. Tá? Mas isso aí também tem problemas. Então, por exemplo, eu tenho engrenagens de plástico que são mais fracas. É um torno que tem alguns problemas de geometria, tá? Não é tão preciso. Então, cada um aí tem que balancear a sua necessidade. Eu também não queria pagar muito caro porque é um torno para hobby. Então, se você tem espaço, né, tem um piso que suporta um torno pesado, tem dinheiro disponível para comprar um torno maior, sempre compre o maior possível, o maior, mais pesado, tá? Torno é isso, equipamento, ferramenta é isso, pessoal. A não ser que você esteja começando alguma área e tudo, querendo testar mercado, alguma coisa assim no trabalho, mas sempre já faça o maior investimento possível, né, de início. Para mim, esse aqui é ideal, eu não pretendo trocar. Tá? Tem problemas de qualidade, porque é o mais barato mesmo. Eu acho que o maior calcanhar de Aquiles em termos de qualidade pode ser a parte eletrônica. Tá? Eu tenho visto muita gente que tem comprado esse torno, o torno já chega estragado. Então pode ter muito problema de qualidade nessa parte. A parte mecânica tem alguns problemas, tá? Que não são tão graves.
e tem alguns problemas que são um pouco graves, como essa falha da geometria aqui no transversal em relação à placa, né? Que faz o faceamento ficar côncavo ou convexo, tá? Mas tem como resolver. Como eu falei em outro vídeo, eu estou buscando uma solução aí para resolver isso. Bom, caixa Norton tem funcionado aí perfeitamente, tá? O pessoal tem perguntado muito se eu vendo essa caixa Norton, tá? E a outra pergunta do pessoal é se funciona em torno grande. Bom, eu não faço para vender, tá? Tem vídeos meus aí explicando como é que faz. E tem o canal lá do Ney Ribeiro, que ele produz a caixa Norton italiana e ele tá fazendo os estudos aí para tentar vender a caixa Norton russa. Dá um pulo lá no canal do Ney Ribeiro, tá? Ele tem anúncio lá no Mercado Livre vendendo a caixa Norton italiana e já tem montado lá uma versão dele da caixa Norton russa, que ele diminuiu o tamanho, ele mexeu na placa, ele reformulou a placa dela, ficou bem bacana o projeto dele. Então vale a pena dar um pulo lá e dar uma olhada, porque ele realmente faz isso para vender e também ele vendeu para um cliente que tem um torno grande, e esse cliente fez um vídeo mostrando a instalação que ele fez nesse torno grande. Então, respondendo a pergunta, tem para vender, pode ir lá no Ney Ribeiro, ele pode te ajudar, e tem vídeo lá no canal do Ney Ribeiro também mostrando uma instalação dessa caixa Norton em um torno grande. Bom, o pessoal perguntou uma vez se teria como alargar o furo aqui de passagem do eixo árvore, né? Então, eu resolvi mostrar aqui como funciona, tá? Esse aqui era o rolamento antigo que tem aqui, tá? O eixo árvore passa por dentro desse rolamento. Então, o eixo árvore por fora, ele vai ter ali seus 30 milímetros, tá? Por dentro, o eixo árvore tem mais ou menos aqui, ó, 20,5 de passagem. Então a gente tem aqui 9,5 milímetros, tá, de parede total, né, dividido por 2, a gente está falando ali de 4 ponto alguma coisa, né, acima de 4,5 de parede. Então, se você tirar material da parede, ele vai ficar bem fino, tá? Nós estamos falando aqui, ó, 4 milímetros, seria algo isso aqui, ó, de passagem, ó, de parede que tem, tá? Então, se remover material, ele vai ficar bem fino, ele vai afinar bem, tá? Então, não recomendo fazer isso. Bom, vira e mexe alguém pergunta se o torno vem com engrenagem de plástico. Bom, essa versão do meu vem com engrenagem de plástico. A questão é que a loja do mecânico agora está oferecendo duas versões. Parece que estão vendendo uma 127 e uma 220. Pelo que eu vi, a 127 parece que permanece igual ao meu. Então tudo que eu falei para o meu pode ser que ainda valha para o 127, tá? Agora, quanto ao 220, ele parece que vem um pouco diferente, tá? Pelo que eu vi, ele vem com fuso em polegadas, tá? De 16 fios por polegada. Esse meu aqui é milímetro com passo de 1,5. Então o 220 ele já vem preparado para fazer rosca milímetro e polegada, inclusive com as engrenagens, tá? E parece que ele já vem com as engrenagens todas em metal, tanto as engrenagens de rosca quanto as engrenagens que vão dentro do cabeçote. Mas eu recomendo para todos vocês que deem uma confirmada com a loja do mecânico antes, porque essa versão 220 eu nem vi o manual dela lá no site da Forte G. Então é bom confirmar, porque a loja do mecânico tem o direito de mudar o produto a hora que eles quiserem. Então eu não consigo garantir para vocês nada a respeito do produto no longo prazo, tá? Então é sempre bom dar uma consultada lá com o pessoal antes de comprar, para ter certeza de que você está comprando o que você quer, o que você precisa mesmo. Bom, pessoal, muita gente que compra esse torno vai fazer alguma engrenagem, e a primeira coisa que faz é remover as engrenagens que já vêm instaladas nele, que são as engrenagens configuradas para avanço, remove e não anota a posição que estava. E parece que não tem mesmo, tá? Na tabela do torno não tem, ele falando qual que é a posição original, né, a posição de avanço. Então muita gente aí pergunta, tá?
para quem precisa saber, é 20 no A, 80 no B, 20 no C e 80 no D. Tá? Então essa é a configuração para avanço. Muita gente pergunta, pessoal, qual que é a capacidade de prender peças na placa, tá? Cada placa pode variar alguma coisinha entre elas, tá? Mas eu vou deixar aí na tela do vídeo os números aí da capacidade. Então, pessoal, é isso aí. Valeu e até o próximo vídeo.